para fazer as discussões, e estou muito feliz de estar participando desse projeto todo, que acho que está sendo enriquecedor para todo mundo, né, Alan? Isso foi isso que você falou, né? Tipo, a gente percebe que perrengue a gente passa em qualquer canto desse Brasil, né? Com certeza, né? Com certeza. E, bom, acho que é isso para começar, né? Carol, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todo mundo, né? É um prazer conhecer vocês. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Carolina, eu sou médica obstetra, ginecologista e atualmente eu coordeno a unidade materno-infantil aqui do Hospital das Clínicas de Vitória, Espírito Santo, né? Da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou apresentar, né? Posso apresentar? Fica à vontade, acho que você pode começar, já são 11h02, né? Fique à vontade, tá bom? Vou tirar minha apresentação aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos sim, tá ótimo. Então, vamos lá. Vou apresentar o caso de APMS, uma paciente de 27 anos, união estável, tinha segundo grau completo, natural e residente de Vitória, Espírito Santo, uma paciente obesa, segunda gestação dela, tinha um parto normal anterior, chegou com 33 semanas e um dia, bem datada por um ultrassom de primeiro trimestre. Ela fazia um pré-natal de risco habitual, tinha 6 consultas no cartão de pré-natal, todas normotensas. História patológica pregressa, ela tinha uma história de infecção do trato urinário baixa nessa gestação por streptococcus, foi tratada com cefalexina e tinha um controle de cura negativo. Ela também já tinha sido submetida à cirurgia bariátrica em 2016, não tinha nenhuma outra comorbidade ou vícios e estava usando sulfato ferroso e vitamina B12. Ela chegou para a gente com uma história de ter o marido sintomático respiratório, que tinha feito um RT-PCR para SARS-CoV-2 em 27 de março, que foi positivo. Ela também relatava que tinha iniciado sintomas gripais no dia 27 de março, então ela foi admitida aqui no 9º dia de sintomas, que foi no dia 4 de abril. Ela queixava de espirro, cefaleia, tosse, dispneia e o quadro de febre que tinha iniciado nas últimas 24 horas, segundo ela, 39,2 a ferida. Usou paracetamol com melhora parcial, né? Não cedia febre e negava o uso de outras medicações e relatava uma coleta de suave nasal para SARS-CoV-2 no RT-PCR em 3 de abril, no dia anterior. No exame físico da admissão, estava em bom estado geral, estava lúcida orientada, corada, hidratada, não apresentava febre na admissão, tinha uma ausculta cardíaca normal, uma frequência cardíaca de 102, uma PA boa, uma ausculta respiratória com algumas crepitações esparsas bilateralmente, mas sem esforço respiratório. Ela tinha muita coriza e tosse e estava saturando 97% em ar ambiente. Abdômen gravídico, com tônus uterino normal, 100 metrocístoles, um fundo de útero compatível de 33 centímetros e um batimento cardíaco regular de 140. Colo uterino também sem alterações, grosso posterior e fechado. Foi optado por realizar um raio-x na admissão, porque não estava acreditando que ela teria um acometimento pulmonar importante, né? Que ela estava muito bem, muito estável. Então, foi feito esse raio-x, foi visto um leve filtrado perilar, mas sem demais alterações. Os exames laboratoriais na admissão, ela tinha os leucócitos de 5.850, com 860 linfócitos, uma hemoglobina de 9,6, um PTK um pouquinho alargado de 49, PCR de 42, LDH de 329, potássio de 2,9, sem demais alterações. Então, na admissão, foi optado por iniciar a enoxaparina em dose profilática. Como ela era obesa, foi feito 60 mg por dia. Foi iniciado também ceftriaxone e azitromicina, apesar de ela não ter sinal clínico ou laboratorial de pneumonia bacteriana. Naquele momento, o plantonista decidiu iniciar um tratamento empírico para pneumonia bacteriana. Também foi feita reposição de potássio e a dexametasona foi feita para maturação pulmonar fetal. O paciente não estava dependente de oxigênio, então não foi feito com a intenção de nenhum tratamento para o quadro pulmonar, tá? Então, foi feito 6 mg intramuscular mesmo, de 12 em 12 horas por 48 horas, suporte clínico e monitorização.
No dia seguinte, foi feito um teste rápido de antígeno, que foi positivo, porque estava demorando o resultado do PCR, né? Aí a gente conseguiu o resultado dos dedímeros, que a gente não consegue fazer na admissão, né? Que era de 560, nem tão aumentado, né? O ultrassom obstétrico foi feito no dia seguinte, também estava normal, um ILA normal, Doppler normal, uma biometria compatível. No dia seguinte, no dia 6 já, né, 2 dias depois da internação, ela mantinha bons controles de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, afebril o tempo inteiro. Em nenhum momento ela fez febre durante a internação hospitalar. Ainda queixava-se de um cansaço aos moderados esforços, mas negava dispneia em repouso, negava qualquer queixa obstétrica, estava aceitando bem a dieta e tinha uma boa movimentação fetal. Não necessitou de oxigênio suplementar durante a internação em nenhum momento. No exame físico, ela tinha uma frequência de 93, saturando 97, exame obstétrico normal, tinha acabado de tomar a última dose de dexametasona para maturação pulmonar, foi optado por dar alta hospitalar com monitorização. Isso foi às 9 horas da manhã. A paciente ficou aqui no hospital aguardando pela sua família, né? Demorou um pouquinho para que eles chegassem. E antes que a família dela chegasse, às 14h15, o plantonista foi chamado, que a paciente estava apresentando uma queixa súbita de dor lombar e pélvica intensa e uma disúria também. Então, naquele momento, ela tinha uma temperatura de 38,2, uma frequência cardíaca de 120, PA de 120/60, tinha uma ausculta respiratória não muito expressiva, saturando 95%, frequência respiratória de 22, exame obstétrico normal. Foi suspensa a alta dela, foi solicitar um hemograma, uma proteína C reativa, uma gasometria, urocultura, e foi optado por manter a antibiótico terapia que já estava sendo realizada, né, a ceftriaxona e a azitromicina. Então, esse hemograma dela já veio com um leucócito de 8.940, já tinha 7% de bastões e 1% de metamielócitos, uma gasometria mostrando uma PO2 de 61, um bicarbonato de 15, um lactato de 3,2, e o PCR dela tinha abaixado um pouco para 22, né? E ela evoluiu com uma piora progressiva do estado geral, ela começou a fazer dessaturação, então foi iniciada a suplementação de oxigênio e ela foi mantida em monitorização com alvo de saturação maior ou igual a 95. Foi então prescrita a dexametasona endovenosa, né, para 6 miligramas por dia, e ela foi necessitando cada vez mais, né, de oxigênio terapia. Foi tentado ventilação não invasiva, ela não tolerou, ela ainda estava gestante, né? E em 7/4, devido a essa piora do leucograma, né, com desvio e uma piora rápida do estado geral e inesperada, foi optado por escalonar o antibiótico para piperacillina e tazobactam. Então, como hipótese, a gente aventou uma síndrome respiratória aguda grave por COVID, um tromboembolismo pulmonar ou uma sepse de foco urinário associado ao quadro de COVID. Esse é o raio-x do dia 7, foi o raio-x feito no leito, a paciente estava instável para fazer uma tomografia, então foi optado por fazer um raio-x, a gente viu uma piora do quadro pulmonar, ela tinha uma PO2 de 93 no dia 7, saturando 97, com lactato de 2,5, isso ela estava com oxigênio em altas doses, ferritina de 69, o PCR já estava em 110 e os dedímeros 1.440, potássio de 2,9, sem mais alterações. Foi tentado mais uma vez ventilação não invasiva, mas a paciente não tolerou, então teve uma segunda falha na tentativa, né? Ela permanecia muito taquidispneica, isso no dia 7 mesmo, saturando entre 93 e 94, com máscara de 10 litros por minuto de alto fluxo. Então, foi optado por intubação orotraqueal e interrupção da gestação, em conjunto com a equipe de obstetrícia e terapia intensiva, porque a paciente já tinha 33 semanas e 3 dias e já tinha feito a corticoterapia para maturação pulmonar. Então, ela foi encaminhada para o centro obstétrico, ainda no O2, sem ser entubada, né? Foi entubada pela equipe de anestesia. A parto cesárea foi às 16 horas, o RN nasceu bem, vigoroso, foi entregue aos cuidados da equipe de neonatologia, foi feito um clampeamento oportuno do cordão. A paciente depois foi encaminhada à unidade de terapia intensiva em assistência ventilatória mecânica e foi optado por iniciar a enoxaparina em dose plena devido a essa suspeita de tromboembolismo pulmonar.
e só foi aguardado 12 horas, né? Ela não tinha ainda condições de fazer nenhum exame de imagem, porque estava muito instável. Bom, no dia 8, um dia depois da cesárea, ela mantinha um quadro de febre, mantinha instabilidade hemodinâmica, tinha uma piora da relação PO2-FiO2, necessitou suporte com noradrenalina. E no dia 9 foi optado por associar a linezolida a pipetazo devido à manutenção da febre. Foi aventada a hipótese diagnóstica também de uma infecção puerperal, mesmo muito precoce, mas a pedido da terapia intensiva, a gente tentou fazer um ultrassom endovaginal no leito, que não foi muito bom, mas só dava para ver alguns coágulos dentro do útero, nada de expressivo. No dia 10/4, foi suspensa a noradrenalina, ela ficou um pouco mais estável, e estava sendo tentado sempre a desmame da sedação, mas sem sucesso. O que intrigava era que ela tinha uma dor abdominal muito importante no pós-operatório todo dela, ela não tolerava nenhuma palpação superficial de abdômen, era uma dor incompatível com o pós-operatório e ela era refratária, inclusive, ao fentanil, né, que ela estava em bomba. Então, a gente estava preocupado com esse abdômen, apesar de ela não ter sinais de irritação peritoneal em nenhum momento, tinha um útero aumentado, mas também fazendo enoxaparina, sangrava um pouco, né? Então, fomos acompanhando. No dia 14, ela apresentou uma melhora importante do quadro pulmonar, foi até aventada a hipótese para pronação, mas não foi necessário, ela foi estubada, ficou com máscara de O2 de 3 litros por minuto, confortável. E no sétimo, isso foi no 7º dia, né? Mas ela mantinha ainda essa dor abdominal intensa, mesmo com a analgesia adequada. O útero estava subinvoluído, acima da cicatriz umbilical, e a gente notou um sangramento de moderado a intenso ao toque, escuro, e um colo um pouco amolecido, um pouco incompatível com o 7º dia de puerpério. Nesse momento, a gente recebeu o resultado da arocultura, que foi colhida, né, que foi negativa, a gente já excluiu a sepse de foco urinário, os dedímeros baixaram, nesse dia estavam 590 já, e o hemograma dela veio piorando. O hemograma do dia 12 veio com 10.000 leucócitos, no dia 13 já tinha 11.500, com 3% de bastões, e no dia 14, 13.760 leucócitos, com 1% de metamielócitos e 7 de bastões. Então, a gente ficou com a hipótese de infecção puerperal e indicamos a esterectomia para ela. Mantivemos ela sem enoxaparina 24 horas, e no dia 15, a esterectomia foi realizada. No intraoperatório, a gente visualizou um grande hematoma retromuscular e pré-vesical. Esse hematoma foi enviado para cultura de inespecíficos, foi negativa depois. A paciente ficou um pouco instável, ela necessitou de transfusão de 2 concentrados de hemácia mais plasma após o procedimento. HB dela caiu de 10 para 6,6. E ali a gente não conseguiu estubá-la novamente. Ela acabou indo para a unidade de terapia intensiva em assistência ventilatória mecânica. O anátomo patológico que a gente pegou depois veio realmente uma endometrite aguda supurativa focal e a imunistoquímica para SARS-CoV-2 foi negativa. Em 16/4, no dia seguinte, ela teve uma extubação acidental e acabou ficando estável em máscara reservatória 7 litros por minuto e optado por mantê-la na máscara, né? Ela estava saturando 98, frequência respiratória de 30, PAM boa, sem drogas vasoativas. Aí, nesse mesmo dia, a gente realizou um eco transtorácico, um Doppler de membros inferiores, que foi normal, foi um exame feito no leito, e foi optado por suspender a dose plena de enoxaparina, né, pela baixa suspeita de TEP nesse momento, e foi reiniciado em dose profilática, mas aguardamos as 24 horas por causa desse sangramento que ela teve após a cesárea, que a gente acabou não vendo, né. Foi realizado um desmame de oxigênio até 17/4, quando ela ficou em ar ambiente com saturação adequada de 95, confortável. No dia 18 de abril, no D22, de sintomas, ela já estava assintomática há 48 horas e teve alta para a enfermaria de obstetrícia. Completou 9 dias de piperacilina e tazobactam e 7 dias de linezolida e foi suspenso com um leucograma de 13.500, já sem desvio. Em 21 de abril, ela teve alta hospitalar sem intercorrências. Teve uma melhora progressiva, não teve mais nenhuma intercorrência importante, tinha apenas uma flebite, a gente tirou aquele acesso, melhorou. Sobre o recém-nascido, nascido em 7/4, nasceu com peso de 2,266 kg, a IG, ele necessitou ficar 5 horas no CPAP,
foi feito o PCR para Covid no bebê, veio positivo, com 24 horas de vida, desculpa, e negativo, com 72 horas de vida, mas ele não teve nenhum sintoma respiratório, teve alta com 8 dias de vida, com peso de 210, comprimento de 47 centímetros, e hoje está em aleitamento materno, ambos em casa. E era isso. Mentira. Muito bom, parabéns, viu, Carolina? Muito bom mesmo, tá? É bom a gente ver um quadro de sucesso de vez em quando, né? Porque às vezes não evolui tão bem assim, né? Então, realmente você tem toda a razão. É muito, muito bom, né? Ver um quadro que evoluiu bem. Então, só para a gente atualizar aí, tem gente que não estava no começo. Meu nome é Alan, eu sou professor aqui da Escola Paulista de Medicina. E a gente está aqui para discutir. E só mais uma vez também quero reforçar, a gente não é médico do dia seguinte, tá? A gente é médico de linha de frente, tá bom? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, a gente está aqui para aprender junto e conversar sobre coisas legais e ver onde a gente pode melhorar dentro da logística em todos os lugares do Brasil, inclusive nos nossos serviços, que tem bastante falhas, né? Tá bom? Então, primeiro, parabenizar, Carol. Um caso muito bem conduzido, muito bonito, muito bem montado, né? E que tem alguns detalhes que eu queria começar chamando a atenção. Acho que a Cris vai concordar comigo com a maioria das coisas, mas a primeira coisa que me chama a atenção é a questão da data que ela internou. Então, 8º, 9º dia, né? Isso a gente vem vendo na P1 mesmo. É um quadro mais tardio do que o quadro inicial, da cepa inicial, né? E eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, que a gente não pode negligenciar as pacientes que chegam lá no pronto-socorro, que estão no 7º dia, 6º dia, e falar, não, ela está ótima, está tudo bem, manda para casa e não monitoriza. Então, eu até escrevi que é muito importante que a gente chame o pessoal da atenção básica, que acho que essa é uma coisa que eu sempre insisto nas reuniões. Talvez o nosso ponto fraco não esteja num serviço como que a Carolina coordena. Talvez esteja na falta de uniformização de conduta na ponta, lá na atenção básica. Que as pacientes talvez cheguem um pouquinho tarde, tá bom? Então, acho que essa é uma coisa que todo mundo tem que imaginar. Uma paciente no 7º dia tem que ser monitorada para que ela não chegue no 13º dia pré-intubação. Ou que nem consiga vaga para intubação e ela morra antes, que isso vem acontecendo, tá? E às vezes por dificuldade no encaminhamento e dificuldade de fluxo. Então, acho que esse é um ponto inicial, acho, para todo mundo que está na ponta, organizar o seu serviço de saúde para a telemedicina. E a telemedicina, ela pode ser simples, pode ser uma ligação de telefone simples, tá? Falar, você está bem, você está com falta de ar, não está? Então procura o serviço de saúde imediatamente, tá? Isso pode mudar o destino das pessoas, muito mais do que dar qualquer medicação, pode mudar, tá bom? Acho que esse é um ponto. Diga. Eu quis trazer, inclusive, esse caso justamente por isso, porque aqui foi até questionada por que internou essa paciente, nem precisava, né? E olha como é que... E a gente chegou a dar alta para ela 2 dias depois, né? E olha como é que ela evoluiu mal, de repente, assim, perto da gente. Graças a Deus que ela não tinha ido ainda, né? Que a gente estava aqui perto, mas podia ter sido diferente a história dela, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que vocês estão de parabéns pela conduta. E eu também teria pensado em dar alta para ela. A Cris também, Cris? Sim, não, concordo também com o que você falou, Alan. Tanto é assim, ela internou no 7º para o 8º dia de doença, acho que isso, concordo com o que você falou, acho que é um período que a gente tem que ficar atenta mesmo, mas ficou 2 dias internada, bem em ar ambiente, não desaturou nenhuma vez, acho que ninguém teria dúvidas realmente de mandar para casa de alta. E isso, como a gente vê que em obstetrícia, mesmo agora com Covid, as coisas podem mudar muito de repente. Talvez se a família tivesse vindo buscar cedo, ela teria talvez chegado numa condição pior para você, né, Carol? Então tem coisas que às vezes as forças do universo conspiram a favor e acabaram deixando ela lá. E assim, foi uma piora que, sim, a princípio, muito rápida, e a princípio a gente nem pensaria no Covid, né? Porque ela teve uma dor
lombar, pélvica, acho que uma das hipóteses realmente foi uma sepse de foco urinário. A gente teve muitos casos aqui no HC de pacientes com co-infecção de COVID e TU ou pielonefrite, que às vezes acabou até confundindo também, porque muitos viam com essa dor lombar e de repente não era pielo, mas era uma pneumonia associada, então são muitos comemorativos junto também, né, que às vezes podem levar a gente para outros lugares, mas eu achei que foi assim, foi muito bem conduzido o caso. Parabéns para a equipe. Legal. Eu acho legal a gente mostrar um negócio aqui, que seria os critérios, né, de gravidade, tá bom? Acho que isso é muito importante para que todo mundo saiba. Acho que vocês estão vendo bem aí, né? Então, acho que a gente tem 3 graus de gravidade, que eu acho que são muito importantes que vocês saibam. Primeiro, quadro leve, né? Que é sintomas gerais, tosse, febre discreta, né? E aí a gente tem anosmia, geusia, diarreia, dor abdominal, calafrio, mialgia, cefaleia e o principal, ausência de dispneia. Então esse é o ponto. O paciente estava com falta de ar, ela já entrou no critério moderado. Portanto, o critério moderado, o paciente está daqui para lá, é internação, tá? Então, você veja como a conduta está batendo completamente com a nossa, né? Segundo ponto é que a febre dela era bastante alta, né? Então a gente também ficava mais assustado, tá bom? Então, ó, tosse, quadro moderado, tosse com febre persistente diária, tosse persistente mais piora do quadro, com adinamia, prostração, hipotermia, diarreia, e a presença de fator de risco, né? Uma saturação menor que 95% e uma frequência respiratória maior que 24%. No caso, ela também tinha uma outra coisa, que ela tem um fator de risco clínico, que ela era obesa. Mais uma coisa para a gente se preocupar, né? Então, a gente tinha algumas coisas, de fato, que a gente tinha que se preocupar mesmo, tá? Outra coisa é que, quando a gente fala de um quadro grave, é quando a paciente já tem um desconforto respiratório, uma dispneia intensa, pressão persistente no tórax, uma saturação menor que 95% em ar ambiente, frequência respiratória acima de 30 e uma PaO2 e FiO2 menor que 300, ou uma cianose, né? Então, acho que esses são quadros mais graves. E até eu comentei aí da temperatura, e eu acho legal que a gente tem lá no manual essa tabela de classificação de risco de MELS, e a gente vê o seguinte, ó, se a paciente tem uma temperatura acima de 38, ó, né, a gente tem que ficar no alerta vermelho. Ou se ela está abaixo de 35, uma sepse grave, né, a gente também tem que ficar mais atento e já liga o alerta vermelho. Então, se a gente tiver um sinal vermelho ou 2 amarelos, a gente já pode falar que é uma paciente que merece um cuidado maior, tá? Que é um cuidado de risco. Então, perfeita a conduta, eu acho que não tem nem o que falar, realmente uma conduta que foi bastante elogiável, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Quantos casos a gente tem de Covid já até agora, né? Quantos casos de óbitos? E tá aí a tabela, atualizei semana passada, tá? Deve sair aí na quarta ou na quinta dessa semana de novo os números, mas é baseado no Observatório Obstétrico de Covid-19, que é coordenado pela professora Rossana, e eu acho que assim, é muito bacana, quem quiser ver, realmente traz uma luz para a gente ver os números das grávidas, tá bom? E a gente vê que em 2020 a gente teve 453 óbitos de grávidas e puérperas confirmados, tá? Esses são confirmados, e em 2021, 751. Se a gente olhar só os dados de gestantes, olha que interessante, já é basicamente o dobro, né? De gestantes que morreram em 2021 com a P1, tá? E a gente tem mais 270 casos não especificados, não esclarecidos. E aí, olha que interessante a letalidade das pacientes que internaram. Ela saltou de 5,5 em 2020 para 11,5 em 2021 e para puérperas de 12,9 a 22. A Fernanda me disse que o HC está fazendo uma pesquisa que eu acho que vai ser fantástica, de saber se essas pacientes puérperas, elas internaram e depois vieram a falecer, ou se elas fizeram a cesárea e por isso, com um agravamento, né, do quadro, acabaram falecendo, ou porque o quadro era muito grave, e eu acho que isso vai trazer um esclarecimento muito grande em relação às puérperas. Eu acho que é a segunda opção, tá? Na minha opinião, na minha experiência, tá? Mas eu acho que esses dados aí do pessoal da HC
vão trazer uma luz maior, né, Cris? Acho que, não sei se você está a par desse trabalho que está rolando, mas... Não, sim, eu estou aqui também desde de quando começou, então, todos esses quadros mais graves que acabaram evoluindo para óbito, eu estava aqui junto com a equipe no cuidado, e foi a segunda opção mesmo, como você falou, Alan, que a gente percebeu a maioria dessas pacientes que faleceram no puerpério, internaram com a gente gestantes, eram quadros de maior gravidade mesmo, e acabaram evoluindo a óbito. Então, elas chegaram gestantes, a gente precisou fazer o parto, seja por motivo materno ou fetal, e dali a um tempo elas acabaram falecendo. Acho que, se não me engano, foram poucas as que chegaram puérperas para a gente que acabaram falecendo. A maioria chegou para a gente gestante mesmo. Esse dado ele vai sair, acho que vai ser muito útil, muito bacana, né? E olha que interessante, a gente teve 22 mil grávidas que necessitaram de internação. Se for pensar isso do ponto de vista de saúde pública, então, para a Carolina, que é coordenadora aí do serviço, imagina isso, né? A gente tem que arranjar isolamento para 22 mil gestantes. Não tem como. Tá? Não funciona isso. Tá? Realmente vai colapsar, não tem o que fazer. Né? E olha que interessante, aqui eu trouxe a porcentagem de óbitos maternos de acordo com o ano 2020 e 2021 e de acordo com a idade gestacional, com os trimestres. E a gente vê que mais de 70% acontece no terceiro trimestre puerpério. Então a gente tem que alertar realmente as gestantes de terceiro trimestre que elas são de alto risco, tá? E essa paciente era obesa, né? Mas será que é só isso que pode gerar um risco para ela? A gente tem que imaginar que as obesas, elas têm hipertensão, que estão classificados na cardiopatia, e tem diabetes em grande número, né? Então, esses números, eles são sobrepostos. Mas vocês imaginem, né? Se esses números são sobrepostos, esses 26 aí que venham a aumentar, vai para no máximo 40%, 45% esses números, a gente pode ver que cerca de 50% das mulheres deve ter ali uma comorbidade, e os outros 50% não. Então, imagine que as pacientes de baixo risco também têm uma altíssima chance de evoluir a óbito, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que a gente tem que ficar atento e falar para as nossas gravidinhas que, mesmo as grávidas de baixo risco, elas têm que tomar muita atenção, tomar as medidas preventivas mesmo, porque evolui mal e evolui muito rápido, como foi esse caso aqui, né? Cris, você quer comentar alguma coisa também da conduta inicial deles, dos antibióticos, corticoides? Quer falar alguma coisa? Acho que é legal, né? Isso sim, Alan. Acho que como o pessoal da Carol conduziu, acho que foi exatamente isso que a gente costuma fazer. Geralmente para essas pacientes quando internam, que a gente acompanhou aqui, 45% delas tiveram associação com pneumonia bacteriana nos casos de COVID. Então, geralmente para essas pacientes quando internam, a gente costuma entrar com um antibiótico, a ceftriaxona e a azitromicina, como a Carol comentou, e a gente mantém até ter um exame de imagem, seja com raio-x ou uma tomografia de tórax. Às vezes as pacientes realmente estão mais instáveis ou numa dependência de oxigênio que a gente não consegue transportar para radiologia para poder fazer essa tomografia, mas quando tem área de consolidação, uma radiografia simples a gente já consegue identificar. E aí a gente costuma manter até sair o resultado dessa tomografia. Caso tenha ainda a imagem, a gente mantém o antibiótico. Se a gente percebe que é só vidro fosco, dá para suspender. E da questão do corticoide, eu acho que foi muito bom ter feito essa corticoterapia para maturação pulmonar. Já era 33 semanas e pouquinho, já ali quase no fim do período em que a gente faz, e a gente sabe que para a equipe da neonatologia faz muita diferença quando um prematuro nasce sob o efeito da corticoterapia para maturação pulmonar, e a gente não sabia como que ela ia evoluir, né? No começo parecia que ia evoluir tudo bem, ela ia receber alta, mas acho que por garantia, acho que foi uma decisão sábia e correta de ter feito essa corticoterapia para maturação pulmonar, e também, logo agora que ela teve a piora, que precisou entrar com um suporte de oxigênio, que manteve a dexametasona para agora pensando na parte do COVID, nessa dose de 6 miligramas. A gente já tem alguns trabalhos que mostram realmente que para essas pacientes com suporte de oxigênio, a corticoterapia auxilia para poder reduzir a evolução da doença para um quadro mais grave, ou até mesmo da intubação. E sempre lembrar que essa corticoterapia, ela tem, pensando no COVID, ela tem um efeito melhor
quando a gente inicia depois do 7º dia da doença, como foi feito pela equipe da Carol. Lembrar que se a gente entra com essa corticoterapia antes do sétimo dia, a gente pode piorar a fase hiperinflamatória do COVID e até acabar fazendo evoluir para uma gravidade muito maior do que a história natural faria. E a enoxaparina também, né? Nos casos graves, a gente sabe que a COVID já está associada a eventos tromboembólicos, juntou uma gestante obesa no 3º trimestre, que aí aumenta a chance ainda mais, então a gente acabou somando muitos fatores de risco. Então, a enoxaparina na dose profilática, que em princípio a gente não tinha nenhuma informação de que ela poderia estar com algum evento tromboembólico realmente confirmado, e é isso mesmo. E aí, se a gente suspeita, se tem uma autossuficiência, como foi do caso que a Carol apresentou para a gente, aí a gente transiciona para a dose terapêutica. Lembrando que o dímero D que a gente solicita também como rotina do COVID, ele não vai nem nos direcionar se entra ou não com a enoxaparina, nem a gente faz mudança de dose ou retirada de acordo com o dímero D. Lembrando que ele pode aumentar tanto pelo COVID quanto pela gestação. Então, ele só é um marcador para a gente não vai mudar a nossa conduta de entrar, aumentar ou reduzir dose de acordo com o valor do dímero D. Se a gente tem uma alta suspeição e a paciente está instável, a gente já entra com a dose terapêutica, ou então, se a gente está suspeitando e a paciente tem condições de fazer um exame de imagem para confirmar, e aí a gente faz e entra com a dose terapêutica se realmente confirmar o evento tromboembólico. Eu vou até colocar aqui as doses, né, Cris, para a gente, do corticoide, que é uma dúvida bastante frequente, né? Eles perguntam, qual a dose de corticoide que a gente entra aqui? Eu acho que isso é bacana, né? Se quiser comentar aí, fica à vontade. A dose a gente pode usar, são 2 opções terapêuticas. O primeiro estudo falou a respeito da dexametasona, que foi o que a gente começou usando, geralmente uma dose de 6 miligramas por dia, por 7 a 10 dias. Em pacientes mais críticos, a gente consegue fazer até 10 miligramas de 12 em 12 horas. E também tem agora um outro trabalho depois, mais recente, que saiu, mostrando que a metilprednisolona também tem esse efeito na fase inflamatória do COVID, mas sempre lembrando de ser usado depois do 7º dia de doença. Lembrar que a dexametasona, ela passa a barreira placentária, tanto é o que a gente usa para fazer a maturação pulmonar. A gente também usando bastante dexametasona, e como ela passa, eu não sei se em longo prazo, lá para frente, a gente vai ter alguma consequência do uso excessivo do corticoide agora durante o período da gestação, mesmo sabendo que ele tem um efeito positivo para o cuidado do COVID. Então, o que a gente costuma fazer, como a metilpred não passa a barreira placentária, a gente tem dado preferência para metilprednisolona, e se por um acaso, ao longo do meu cuidado, eu perceber que minha paciente precisa da dexametasona para maturação pulmonar, então a gente pode interromper a metilprednisolona, eu faço o ciclo de 48 horas do corticoide para maturação pulmonar, e depois eu posso voltar para metilprednisolona. A gente costuma usar aí uma dose em torno de 40 miligramas de 12 em 12 horas, também para os casos graves que necessitam de oxigênio. O professor Jerry Visser, o holandês, né, ele sempre chama a atenção dessa questão do corticoide. Ele fala que para o feto é um veneno com bom efeito colateral. Então, existem estudos que mostram que tem uma degradação neuronal se usado em alta dose por muito tempo, né? Agora, ele sempre fala que o uso em um ciclo ou 2, ele é justamente o oposto, né? Ele tem um efeito colateral, o veneno, né, tem um efeito colateral que ele é tão bom, que sequer chega aos pés de qualquer tipo de consequência que possa levar, então precisa usar. Mas ele sempre chama atenção que talvez, de fato, esse uso prolongado possa ser deletério para o bebê. Quanto aos antibióticos também, a gente também concorda, né, em dar ceftriaxona e azitromicina, mas eu queria chamar uma atenção que vem sendo usado aí antibiótico de maneira irracional. Então, a paciente está lá no 3º, 4º dia de sintomas e já entra com azitromicina. Eu acho que isso, o pessoal da UTI, os clínicos, os infectologistas, eles estão com nível de preocupação altíssimo com essa questão do uso indiscriminado dos antibióticos e que possa criar uma resistência aos antibióticos que seja irreversível, né? No futuro a gente comece a de fato, ter falta, né, de antibióticos no futuro, falta de opções, tá? E aí também as doses de heparina, tá? Que foi dito também pela Cris, e tá aí, tá? Se você pode entrar com a heparina de baixo peso molecular, essa paciente acho que devia ter ali entre 80 e 120 quilos, seria 60 miligramas de heparina de baixo peso molecular.
se ela tivesse mais de 120, 40 de 12 em 12, seria a nossa sugestão, mas é claro que isso pode ser ajustado de acordo com o protocolo de cada serviço, né? Tá bom? Mas acho que é legal ter esse guiazinho, né, na mão, para tomar as condutas. Eu acho que é bem bacana mesmo, né? Uma coisa que eu acho legal que foi apresentada foi em relação à vitalidade, né? Então, na admissão, pelo que eu vi, foi feito um ultrassom, deve ter sido feito cardiotoque também, né, que a gente acaba nem colocando, mas o ultrassom estava absolutamente normal, tá? E eu, como médico fetal, teria realmente a tendência de falar, não, ultrassom vai ser o máximo. Realmente foi uma decepção, tá? Eu fui fazendo os ultrassons normais, ultrassom normal, a única coisa é que o líquido cai, tá? Mas fora o líquido cair e que recupera sozinho, então não se desesperem com o líquido caindo, ele recupera, tá? Se a mulher recuperar o quadro clínico dela, o líquido vai voltar a subir. E no nossa primeira versão do manual tinha lá que o líquido seria uma coisa que preocuparia. Hoje a gente vê que não, tá? Então a gente está aprendendo com a doença, né? A cardiotoque ela é muito mais importante, principalmente desacelerações na ausência de contrações. Esse é o negócio, porque se a paciente está sedada, ela não vai ter variabilidade, tá? Então não se assustem com uma cardiotoque ali bem sem variabilidade, que ela não vai, o feto não vai morrer de uma hora para outra, assim, né? Muito difícil. Acho que essa é a mesma experiência de vocês, né, Cris? Sim, Ala, mesma coisa. A gente também apostou todas as fichas que vitalidade nos guiaria para poder tomar alguma conduta em relação ao feto. Mas, assim, o que a gente viu aqui de Doppler não teve alteração nenhuma. O que a gente mais teve de alteração foi redução de líquido. E foi isso que você falou, conforme a gente vai vendo uma evolução, uma melhora da paciente, esse líquido tende a subir. A gente teve quadros que a gente conseguiu reverter, outros também a gente acabou não conseguindo. E o que da parte fetal, que acabou nos guiando para a resolução, ou foi líquido, que aí reduziu abaixo de 3, aí fica meio difícil mesmo para a gente manter com segurança essa gestação, ou alterações de cardiotoco com desaceleração. Eu acho que o COVID veio aí para trazer um desafio muito grande para a interpretação dos exames de vitalidade fetal, principalmente nas pacientes que estão entubadas, porque a gente tem que ter um outro olhar. Então, são medicações que vão passar barreira placentária, então vão deixar o feto mais sedado, e realmente a cardiotocografia acaba vindo com um plus aí nessa decisão nossa para resolução ou não. Variabilidade, como o Alan falou, vai reduzir mesmo, mas se é um bebê que só está sedado e não está em vigência de sofrimento, não é para ele desacelerar. Então, se eu começo a ter desacelerações tardias, então eu preciso ficar mais atenta que talvez tenha mais alguma outra coisa por trás que não só sedação, né? Você está vendo a mesma coisa aí, Carol? Sim, sim. Mesma coisa, né? Legal. Uma coisa que eu vi é que ela teve essa dor pélvica importante, né? E a gente teve, nos outros casos que a gente discutiu, alguns casos de trombose pélvica pós-Covid, tá? E foi meio no plural isso, viu? Eu não sei se nesse caso específico tinha sinais de trombose pélvica, mas o quadro clínico foi exatamente esse, uma dor insuportável em região pélvica no período pós-operatório ou pré-operatório. Vocês viram, ela era obesa, né? Então ela tinha de fato um fator de risco. Você achou que tinha alguma coisa assim? Não, nós não pensamos, não. Na verdade, a gente pensou que fosse TEP. Uhum. Depois ela começou a desaturar e tudo, foi muito rápido. E na verdade, a gente ficou entre TEP e infecção urinária, porque ela também tinha uma disúria, assim, absurda. Só que depois a urocultura dela deu negativa, né? Eu acho que é uma lição para a gente pensar, porque foi pensado num caso em Minas, e de fato foi confirmado esse achado. Acho que eles fizeram até um estudo arteriovenoso ali, eles confirmaram que tinha uma trombose pélvica. Acho que é uma coisa para a gente... Eu aprendi com eles, tá? Aprendi com eles, para mim foi muito rico ver aquilo que eles fizeram, e eu acho que eles tinham que publicar esse tipo de coisa, né? Porque foi muito legal ver aquilo, e eu não tinha pensado mesmo numa trombose pélvica, mas a gente vê um grande número de mulheres com varizes pélvicas fora da gestação, com aquelas dores crônicas, estranhas, aí abre um quadro de COVID
como o Covid ele causa muita trombose, a gente tem que pensar nisso. Talvez, se caso a gente pudesse aprender junto com o pessoal de Minas que fez isso, né? Foi muito bacana. Vocês tiveram aí também, Cris, algum caso de trombose pélvica? Não, aqui a gente não teve nenhum, Alan. Mas foi legal eles terem falado Sim, isso. sim, não, isso é muito interessante. Abri meus olhos. Uhum. Realmente eu não tinha essa experiência, não. Uma coisa que o Covid mostrou pra gente é que pode dar tudo em qualquer canto do corpo. Então, acho que a gente vai ter que abrir um leque muito grande quando a gente tem algum sintoma que parece que não se encaixa nas nossas principais hipóteses diagnósticas. Então, acho que vai ter que fazer um rastreio e tudo. Mas bem interessante isso, eu não tinha ficado sabendo. Não. E, cara, acho que é legal quando ela voltar, de repente fazer um Doppler pélvico para ver como é que tá os vasos, né? Tudo. Acho que é uma coisa bem interessante para dar uma pesquisada nela, que talvez seja isso aí, tá? E o fato de não conseguir a ventilação não invasiva é algo que a gente vem observando que acontece mesmo, né? E principalmente nas pacientes que têm alguma psicopatia, que tem alguma questão de ansiedade, eu acho que é isso. Acho que como o pessoal da HC tem a maior experiência em UTI, acho que do Brasil, acho que a Cris pode falar melhor que eu. Você vem vendo isso também, né, Cris? A VNI, ela ajuda bastante nesses casos, mas tem uma dependência muito grande da paciente. Tem umas que toleram, outras assim, não conseguem nem que a máscara chegue perto, porque você precisa ter um autocontrole mesmo para poder usar a VNI, por mais que a gente saiba que tem um efeito positivo e ajuda bastante para melhorar o padrão respiratório, acho que principalmente naquelas pacientes que mantêm a saturação maior ou igual a 95, mas às custas de um esforço respiratório muito grande, que aí a chance e o risco maior para intubação, Mas a gente já teve pacientes que a gente precisou intubar porque elas não conseguiram tolerar a VNI. Elas não dormem, né? É uma coisa, é muito sofrido mesmo, elas não dormem. Porque elas acabam ficando horas e horas, que quando elas têm uma resposta inicial com aquela primeira hora da VNI, elas acabam fazendo intermitente, então alterna ou a máscara não inalante com a VNI, ou o catéter de alto fluxo, que a gente tem disponível aqui com a VNI, e às vezes a gente chega de manhã na UTI para ver as pacientes, e elas ficaram a noite inteira com a VNI, então ficam cansadas, então depende muito da colaboração delas, e infelizmente não são todas que conseguem tolerar. Uma coisa que eu acho que é legal é assim, a gente sempre colocar para o pessoal que está na linha de frente, cuidando dessas pacientes. Paciente precisou de catéter de O2, ela precisa estar no local onde tem UTI. Porque a evolução de catéter de O2 para o tubo é muito rápida, é uma questão de horas. Tá? Então, a paciente precisou de O2, ela precisa ter uma vaga de UTI pronta para ela. E a gente tem um número muito grande de pacientes que morre de Covid e sequer foi entubada. Então, imagine, assim, quando eu vi esses números pela primeira vez, para mim foi, assim, assustador, eu me senti mal, me deu uma sensação ruim mesmo de ver os números. Então, a gente vê que mais de 30% das mulheres que morreram de Covid grávidas não tiveram uma respiração invasiva. Então, imagina, isso eu não consigo aceitar. E assim, dá até um sentimento ruim mesmo, quando a gente vê esse número que está lá no observatório. Eu acho que é legal que todo mundo veja, né? Está lá no observatório, eu acho que isso é legal de ficar vendo e ficar monitorando, né? Poxa, eu estou vendo aí a Vânia, a Solange, o Paulo aberto. Se vocês querem perguntar alguma coisa, vocês estão com a câmera aberta, vocês devem estar na linha de frente aí. Eu acho que é legal vocês colocarem alguma coisa. Fique à vontade, pode perguntar, pode falar, não tem problema não. É para isso que a gente está aqui. Bom dia. Não, na verdade, só parabenizar a doutora Caroline, foi excelente, gostei muito das contribuições aí do Ministério da Saúde também, mas nós gostamos muito aqui na Secretaria de Saúde do caso clínico preparado por ela para essa discussão. Então, é isso. Agradeço aqui a participação da doutora Caroline mais uma vez. Obrigada a você, Solano. Fala, Paulo. O senhor está na linha de frente aí, né? Estou vendo que o senhor está até com roupa, né? Está fechado o seu microfone, seu Paulo. Ok, obrigado. Pois é, bom dia a todos. Eu trabalho no serviço da doutora Carolina e dizer que ela tem exercido uma liderança muito positiva aqui no serviço. E
sempre muito atenta, muito pronta aí nesses casos, né? Então, é parabenizar mesmo e dizer que a gente está solidário, acompanhando a dificuldade de todos nós, né? Essa questão de quando anticoagular, de quando fazer o corticoide, enfim, de quando colocar o antibiótico, são os desafios, nem cedo, nem tarde, né? E é isso, deixar um abraço a todos, tempos melhores virão, vamos otimistas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Obrigado por estar na linha de frente aí, né? Porque a gente sabe quanto é difícil, viu? Né? É isso aí. Vamos na fé. Muito bom, muito bom. Legal. Agora, eu estava até pensando aqui, né? A gente imagina a gente, com esse conhecimento todo que a gente tem agora, a gente não sabe nada, né? Agora, eu fiquei lembrando da gente, com esse caso que você teve, né, Carolina, há um ano atrás. Nossa, é desesperador, não é? Melhorou bastante agora, sim. Não melhorou, mas pra gente, né, que a gente tem as coisas mais organizadas na cabeça, né? Tá fazendo um pouco mais de sentido agora, acho que de todas as experiências que a gente teve, assim, com erros e acertos, nós vamos a gente vai aprendendo e mudando, a gente aprende com o caso para tentar melhorar o outro. Infelizmente, com uma doença nova que a gente não tem nada protocolar, a gente está tendo que aprender enquanto a onda está aí andando e a gente tá no meio, e acho que esses momentos a gente trocar experiências são os melhores, porque ela falou, teve um caso de Minas que abriu o olhar para outras coisas, então isso é muito bom da gente fazer esse tipo de discussão para trocar experiências mesmo. Uma coisa que eu venho vendo também é a linfopenia nos exames iniciais, né? Existiram alguns trabalhos iniciais que mostravam que quando tinha linfopenia, a paciente evoluía mal, né? Eu venho vendo isso também. Assim, a paciente quando tem linfopenia, grávida até, e não grávidas também, eu venho observando uma evolução pior, né? Uma coisa está no paper, outra coisa a gente vê na linha de frente, né? Lá na escola é assim, no meu consultório vem sendo assim, eu acho que no HC e aí no seu serviço também, né? Carol e Cris, acho que vem sendo assim, né? Então, acho que para quem está aí, acho que quem está na linha de frente, prestar atenção no hemograma simples. Se vier uma linfopenia... A gente nem valoriza muito, né? Porque era discreto e tudo, quase normal. E é um exame besta, né? A gente está lá, besta, bobinho, tá, pediu um hemograma, nossa, veio uma linfopenia discreta, tô de olho nessa paciente que pode ser que ela evolua bem mal, tá? Bem mal mesmo, né? Então, vamos tomar um certo cuidado com esse tipo de conduta. Outra coisa que eu venho também vendo, que as pessoas falam, não, mas não tem nada para fazer pela paciente com Covid, não tem nada para fazer pela paciente com Covid. Olha, se a paciente está evoluindo mal depois do 7º dia, eu venho vendo que o corticoide faz um efeito muito grande. Tá? Então, não é assim. Agora, para a paciente que está evoluindo bem, ela vai evoluir bem. Um chá de boldo, chá de... Né, qualquer chá aí vai evoluir bem mesmo. Né? Mas corticoide acho que faz diferença depois do 7º dia. Não, para paciente grave tem feito diferença mesmo na evolução. E como você falou, é para paciente grave depois do 7º dia de doença, mas eu acho que foi uma das coisas que eu acho que esses trabalhos que mostraram o efeito do corticoide foi um pouco de divisor de águas para a gente ter aquela segurança de que a gente está conseguindo fazer alguma coisa para poder melhorar a história natural dessas pacientes mais graves, né? Dr. Paulo, quer falar alguma coisa, Dr. Paulo? Queria perguntar a experiência de vocês, porque foi colocado aqui pela doutora Ana, né? Sobre o uso da metilprednisolona, 40 miligramas de 12 em 12. A senhora tem experiência com pulso maior, doutora? Atingindo, assim, fazendo doses maiores para esses pacientes graves? Olha, Paula, a gente teve uma única paciente que a gente acabou fazendo uma dose mais alta, 2 miligramas por quilo, mas ela foi uma paciente gravíssima que veio transferida para a gente, estava com TEP e uma TVP em membro inferior direito extensa, que a gente precisou, inclusive, trombolizar. Ela não respondia à prona, então foi um dos casos mais graves que a gente teve. E aí a gente testou de tudo, fez tomografia de bioimpedância para poder ajustar a ventilação. E aí, como último recurso, a gente acabou usando a pulso com 2 miligramas por quilo, mas ela não respondeu. Saiu, foi uma das pacientes que, infelizmente, veio a óbito. Foi a única paciente a metilpred, foi a única paciente que a gente fugiu um pouco desse protocolo e tentou, porque a gente já tinha esgotado tudo que a gente tinha de disponível para fazer para ela. Agora, todas as outras pacientes, a gente tem usado 40 miligramas de 12 em 12 mesmo e tem tido boa resposta. Por quantos dias? 3 dias?
A gente acaba deixando mais, a gente deixa enquanto ela precisar do suporte de oxigênio. Se ela passa de 14 dias de metilpred, aí quando ela tira o oxigênio, a gente faz o desmame com a prednisona. Então você deixa aí uns 7 dias, 10 dias, com 40 de 12 em 12, depois que vai desmamar. Depois que a gente vai desmamando. Então, enquanto ela precisar do suporte de oxigênio, a gente mantém a metilpred. Se esse período passa de 14 dias, quando ela tira o oxigênio, no dia seguinte a gente começa a fazer um desmame, transiciona para prednisona, via oral, e aí faz 40, 30, 20, 10 e 5 a cada 3 dias, para evitar a insuficiência adrenal. Sim, tá ok. Obrigado. Imagina. Uma coisa que eu perguntei até para a Fernanda também, há um tempo atrás, e fui pesquisar e conversei com outros colegas, se utilizaram, foi sobre o tocilizumab nessas pacientes mais graves, né? A gente não tem no Hospital São Paulo, nem sonha em ter, está muito caro, mas eu fui pesquisar se podia usar na gestação. Até pode, tá? Pelo que eu vi. Só que não existem dados de evolução de paciente gestante, nem uso de gestante. E parece, assim, isso orelhada, não é evidência zero, tá? Evidência da orelhada. Da orelhada não evoluíram bem, não, com tocilizumab na gravidez. Porque já eram casos muito graves, talvez seja isso, tá? Mas não consegui informações assim, evoluiu super bem, depois que usou tocilizumab. Então, assim, vamos tomar cuidado com as peripécias também, né? Em medicações que também parece que não está acontecendo, mas eu acho que devem ter usado como um último recurso aí, por isso que eu acho que a evolução também foi ruim, tá? Mas acho que é legal compartilhar essas informações, a gente está aqui compartilhando coisas, né, evidência zero, tá? Mas eu acho que é legal da gente também conversar sobre isso, que acho que enriquece a discussão, né? Tá bom? Bacana. Quer falar alguma coisa aí, Cris? Fica à vontade. Aqui a gente não teve nenhuma gestante que a gente acabou usando essa medicação, então também não tenho muitas informações também para passar, porque nossa experiência aqui também com gestantes com essa medicação é zero. Não temos só de dados, de relatos de literatura mesmo também, mas para cá a gente também não acabou não usando para nenhuma. Difícil, né? É muito caro. Exatamente. Acho que a gente não vai ter muita experiência com isso, não, né? Eu acho que não, Alan. Quanto à vacinação, né, eu acho que é legal a gente fazer um comentáriozinho, né, sobre a vacinação, que deu um rolo danado aí, né, a vacinação. Bom, quanto à vacinação, o que eu tenho para falar é assim, né, que a gente discutiu muito sobre a vacinação lá no nosso grupo, e a nossa posição é absolutamente firme que todas as grávidas devam vacinar, seja baixo risco ou alto risco, por esses números que eu coloquei. Eu não acredito que mais de 50% das pacientes que evoluíram a óbito fossem de alto risco. Eu acho que 50% a 50%. Né? Meu número é esse, tá? Metade era de baixo, metade de alto. E é o que a gente vê na prática. Quem está na UTI é metade de alto risco, metade de baixo risco. Eu vejo isso de grávidas, tá? Então, na minha sensação, é a mesma coisa. Tá? Então, a minha sensação é as de baixo risco vão, as de alto risco também tem que vacinar, tá? A qual vacina, acho que agora todo mundo já sabe que a Astra não é para ser dada, em virtude daquela tragédia que aconteceu, né? Uma tragédia, assim, uma coisa absolutamente doida, né? O que aconteceu. E lembrar que isso aí acontece em 11 em 22 milhões de casos, né? Segundo a estatística mundial, que é a trombocitopenia, a trombose, aquela síndrome muito grave, e que o tratamento inicial é com corticoide para essas pacientes, né? Imunoglobulina, corticoide, mas não com heparina. Esse é um detalhe que eu queria chamar a atenção, que não pode usar heparina nessas pacientes. Acho que é um erro grande que vem sendo cometido. Eu vejo pacientes ginecológicas nossas aí, tomando a Astra e tomando heparina. Eu não sei se vocês viram isso, de maneira totalmente empírica, tá? Então, precisa tomar cuidado também, acho que é legal a gente comentar isso, né? E aí, as vacinas que podem ser dadas são as vacinas realmente a Coronavac e a Pfizer. A Pfizer tem um estudo com quase 4 mil grávidas e 31 mil controles, que não teve nenhuma intercorrência, não aumentou a chance de aborto, não aumentou a chance de nada, só efeitos colaterais leves, e foi muito seguro. E um dado off-label também, eu liguei para a Karina Haratz, amigona minha, que está morando em Israel, e eu falei, e os estudos sobre segurança em gestante? Ela falou assim,
tem uns rolando, mas é importante isso? Porque vacinou todo mundo aqui e não aconteceu nada. Eu falei, é importante, para o resto do mundo é importante, né? Então, meio que ela falou assim, ó, já vacinou todo mundo e não deu nada. O estudo tá para sair, mas para a gente não é muito importante. Então, e lá só vacinou Pfizer, tá? A Cris perguntou aqui sobre a época trimestre, né? A gente liberou para todos os trimestres. Na nossa opinião, pode vacinar em qualquer trimestre, tá? E quanto antes, melhor. Agora, de fato, a da Astra a gente teria um pouquinho de medo, né? No primeiro trimestre, tudo. Então, no final, acabou proibindo aí. Acho que é a melhor decisão, né? Que você acha aí, Cris? Não, eu concordo. Aqui também a gente acha que todas as gestantes devem ser vacinadas. Acho que com esses dados que a gente tem mostrado em todas as reuniões do observatório obstétrico, acho que não tem dúvida. E aí, realmente, se a gente pensar que os casos mais graves são segundo e terceiro trimestre, então a gente tem que começar a vacinar o quanto antes possível. Eu acho que o qual elas estão evoluindo de uma forma muito mais grave. E aí não vacinar pensando... Entendo que para o meio científico, quanto mais estudos a gente tem que embasam a segurança do uso de medicações, até mesmo de vacina, seja melhor. Mas para uma situação tão alarmante que está afetando aí as gestantes, e com a maioria sendo de baixo risco, eu acho que se a gente tem a oportunidade, eu acho que a gente tem que lutar para conseguir vacinar todas elas, independente de ter comorbidade mesmo ou não. Senão a gente vai acabar perdendo muito mais do que o que a gente já perdeu e por motivos pequenos. Então, acho que acho que passou do momento já da gente continuar perdendo tantas gestantes como a gente está perdendo, né? Acho que existem 2 pontos sobre a vacina que eu acho que são muito bacanas, né? Primeiro, assim, eu não tenho nem notícia de nenhum caso que tenha tomado Coronavac, que tenha evoluído a óbito, tá? Não tenho notícia, ó, que a gente escuta bastante, né? Mas nada. Isso confirmado, tudo, né? Não escutei nada. E existe uma certa... coloca-se uma certa dúvida, né, na eficácia da Coronavac, aí existe, de fato, uma dúvida na internet, nas mídias sociais. Acho que a gente precisa, justamente a gente que está aqui, formador de opinião, tem que lutar contra isso, porque, pelo jeito, pelo que eu venho observando, é uma vacina muito boa, tá? E muito segura, né? E evita aquilo que a gente quer, que é a forma grave. Tá? Não é a forma leve, não é pegar uma gripezinha, realmente não, para grávida não é nada. Então, acho que esse é um ponto da vacina que eu acho que a gente tem que reforçar, e a gente é formador de opinião, a gente tem que colocar de forma muito clara. Segunda dúvida que eu vejo muito, as pessoas perguntarem, qual vacina que é que tem o adenovírus, né, e que eu não posso tomar? Então, disponível a gente só teria a Astra aqui no Brasil nesse momento, mas a Sputnik e a vacina da Johnson também é, e que vai chegar, né? Então, acho que essas 3 a gestante não poderia tomar. Então, uma informação legal essa, para a gente organizar na cabeça, né? Então, Johnson e a Sputnik, a gente, mesmo que seja liberada, a gente não vai usar em gestante. E as outras, provavelmente sim, é só checar a classe, se é vírus inativado ou se é de RNA. Aí vai poder usar as duas, né? Tá? E aí da Moderna e da Pfizer, vai poder usar, porque são de RNA. Tá? Eu acho que quem tinha alguma dúvida em relação a isso, acho que é legal deixar claro, né? Tá bom? Em relação à vacina, acho que é isso aí, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Não? Bacana. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar aí? É meio-dia, a gente precisa almoçar para trabalhar, né? Também. Acho que, deixa eu ver aqui. Legal. A Sara fez um comentário aqui sobre as vacinas, né? Sinta-se segura, viu, Sara? Sinta-se totalmente segura. De fato, a gente tem uma tranquilidade muito grande de prescrever. Na reunião do Ministério da Saúde, foram mostrados, no dia que foi anunciado o problema com a vacina da Astra, de fato foram mostrados muitos dados ali. E, na verdade, a maioria das gestantes que tinham tomado a vacina foram pacientes que tinham tomado a vacina da AstraZeneca. Não tinha dado nada até aquele dia. E, de fato, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí, que, de fato, foi pela vacina, né? A gente tem certeza que foi pela vacina. Mas
não é para dar, e as outras vão dar. E fora da gestação, de fato, 11 em 22 milhões de vacinas, de fato, é uma raridade, perto do que a gente vê aí, com uma letalidade tão alta, né, para gestantes. Eu acho que, poxa, a gente tem que vacinar as grávidas. Tem que vacinar. Chegou vacina, tem que vacinar. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a melhor vacina é aquela que chega no braço. Depois a gente conversa, né? Chegou no braço, eu tomei Astra, tá? Não tive nada, tá bom? Mas muita gente teve muito efeito colateral, mas eu não tive nada. Até falei, poxa, me deram placebo, aí acho que teve um estudo de novo aí, né? Acho que acho que não teve nada. Então eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer em meu nome, em nome da Escola Paulista de Medicina, em nome de todo o grupo, que a gente está trabalhando muito, tá? E de maneira incessante, estudando para caramba sobre o assunto, para tentar trazer as melhores evidências para vocês. A professora Rosiane lidera a gente, mas tem vários outros professores que estão lá, professores titulares que estão lá com a maior boa vontade, disponíveis, né? É uma coisa incrível isso. Um evento absolutamente histórico isso acontecer e só vai trazer benefícios, né? Acho que o maior benefício é conhecer o Brasil inteiro nessas webinars, realmente, assim, né? Poxa, está sendo uma oportunidade para mim incrível, só tenho a agradecer, ver como a gente tem serviços bons, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer a todos, né, Cris? Alguma coisa para falar aí? Não, também gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar de alguma dessas reuniões de discussão. Eu acho que está sendo extremamente enriquecedor para todo mundo. A gente vê que, independente de serviço, dificuldades sempre vão existir, dúvidas vão sempre existir, e eu acho que momentos como esse são essenciais para a gente poder partilhar essas angústias, porque às vezes a minha angústia, a angústia da Carol, é a angústia do Alan, e juntos a gente pode conversar, dividir experiências e chegar num acordo, assim, numa conclusão e poder um ajudar o outro. Eu acho que a gente tem que continuar nisso mesmo e desejar boa sorte a todos aí que estão na linha de frente. Vamos seguir aí juntos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Parabéns. Uma experiência muito boa. Obrigada mesmo. Parabéns, viu? Imagina. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.